Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 8 de outubro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, no capítulo 11, versículos do 15 ao 26, que diz assim: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: É por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: Vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus veio para destruir o inimigo de Deus, o diabo. No Evangelho de João, o próprio Jesus vai dizer que o demônio veio para matar, roubar, destruir. Se o demônio veio para matar, roubar, destruir, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Hoje no Evangelho, Jesus está fazendo um exorcismo. Jesus expulsa um demônio. Ele estava expulsando um demônio. Agora, quando Jesus estava expulsando um demônio, alguns começaram a dizer que Jesus expulsava o demônio pelo príncipe dos demônios, ou seja, por Beelzebul. É interessante porque as pessoas que viam Jesus expulsar o demônio acabavam ficando contra Jesus. Não acreditavam em Jesus. E ainda diziam, afirmavam que era por Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, que Jesus estava expulsando o demônio. Ou seja, enquanto que na verdade Jesus expulsando o demônio estava fazendo acontecer o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de liberdade. Por isso Jesus vem para acabar com toda a opressão, acabar com toda a escravidão, com toda a maldade, com toda obra maligna, com toda ação maligna. É isso, meu povo. Inclusive, o próprio Jesus vai dizer, né? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, veja, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Se é pelo dedo de Deus. O que significa aqui esse dedo de Deus? Esse dedo de Deus é a própria pessoa do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo, o dedo de Deus, que Jesus expulsa os demônios. E que Jesus, assim,
faz o reino de Deus acontecer. Jesus está dizendo: chegou a vós, chegou para vós o reino de Deus. Chegou para vós o reino de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos nos unir a Jesus. Precisamos nos unir a Jesus para vivermos a verdadeira liberdade, para sermos verdadeiramente livres de todo mal e da ação maligna. Precisamos estar cheios de Deus. Jesus vai dizer que quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele volta, né? Ele volta. Ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Meu povo, não basta Jesus expulsar a maldade que existe em nós, se nós depois não preenchermos esse vazio de Deus com a presença de Deus, com a graça de Deus. Vou dar um exemplo. Quando você vai se confessar, você fica santificado. O sacramento da reconciliação te santifica, te purifica. O pecado é absolvido. Só que quando você sai da confissão, quando você sai do confessionário, você precisa se encher de Deus para que o mal não volte a se instalar na sua vida. Por isso eu dizia, é necessário preencher o vazio da nossa existência. Mas preencher de quê? De Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo. Creia, meu irmão, minha irmã, se nós estivermos cheios de Deus, se nós preenchermos esse vazio da presença de Deus, da graça de Deus, do Espírito de Deus, o mal não terá vez na nossa vida. Não seremos escravizados pelo demônio. Não seremos escravizados pelo mal. Porque Jesus reinará no nosso coração, na nossa alma e na nossa vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.